Pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai finalizar nossa tríade de pokémons iniciais aí do Pokémon. Hoje a gente vai fazer o Venossauro, né? Como vocês podem ver, ele tem um tamanho parecido com o Blastoise e o Charizard. E como tanto no Charizard quanto no Blastoise eu consegui inovar na base, eu queria fazer uma coisa bem diferente com o Venossauro também. Só que o tamanho ele vai acabar limitando um pouquinho do que eu vou conseguir fazer, porque eu queria fazer uma árvore e não tem espaço, eu queria, sabe, botar um laguinho talvez passando ali no meio e não tem espaço. Então eu vou fazer uma coisa um pouco mais simples, mas que vai ficar bem bacana também. E quando eu tiver terminado, eu vou fazer um vídeo mostrando os três novamente pra vocês verem qual que vocês gostaram mais. Para fazer tanto a base quanto a pintura do Venossauro, eu vou usar todo o material que está aqui. Eu vou colocar na descrição, mas vão ser essas tintas. Eu vou usar uma cola instantânea, vou usar essa cola cascorês também. E aqui tem o álcool, que é o que eu uso para fazer a misturinha com a cola. Alguns pincéis e aqui a nossa graminha mesmo que a gente usou no do Blastoise e no do Gandalf, que vocês devem ter visto aí também. Eu vou começar fazendo a base, tá? Que é um pouco mais demorado e tem algumas partes de secagem, onde eu vou passar cola, esperar secar, passo tinta, espero secar, né? E depois que eu tiver terminado a base, a gente vai fazer junto aí a pintura da miniatura também, beleza? Valeu! Aqui a gente vai usar a mesma base de MDF cru, né, que a gente usou tanto no Gandalf quanto no Blastoise. E utilizando um pouquinho de cola instantânea, eu vou colar esses pedacinhos de cortiça, né? Eu fiz aqui mais ou menos como eu quero que fique, eu quero que essas pedras elas fiquem circulando a nossa base. E o Venossauro ele vai ficar no meio. Então eu pinguei um pouquinho de cola instantânea na cortiça e vou colocar ela aqui na nossa base. Eu vou repetir esse mesmo processo em todas as outras pedras. Só um pouquinho de cola instantânea e colocando ela aqui na nossa base. Tentando deixar um pouco simétrico a distância entre as pedras. Eu vou pingar uma gotinha aqui só para servir como guia, para que não fique uma coisa muito estranha. Então, pessoal, aqui eu colei já as 5 pedrinhas que eu tinha selecionado, né? Só lembrando vocês que isso é cortiça. Eu utilizei rolha de vinho mesmo, mas vocês encontram em qualquer outro lugar essa cortiça como folha de cortiça, tem uns quadros de cortiça, etc. Você pode usar também para fazer essas pedrinhas, beleza? Eu vou voltar daqui a pouco com a parte da pintura. Então, pessoal, aqui eu vou passar primeiro uma camada de base com esse marrom um pouco mais escuro. Eu misturei com um pouquinho de preto até chegar num tom que eu achei que estava bom. Se você quiser fazer um pouco mais escuro para essa camada de base, pode ser também, mas eu gostei desse tom e eu vou usar ele, tá? Então a gente vai cobrir toda a superfície da peça com esse marrom e depois a gente vai fazendo tons de marrom mais claro. Então aqui vocês podem ver que eu fiz 4 tons de marrom, né? O primeiro é o da camada de base, o segundo é onde eu vou entrar com os primeiros highlights, o segundo vai ser um highlight bem de levezinho já fazendo um dry brush, e esse último eu vou fazer só nas partes das pontinhas para dar uma iluminação um pouquinho maior. O primeiro tom de base já foi, então a gente vai entrar com o marrom agora que é um marrom natural, e esse marrom a gente vai espalhar bem aqui, para deixar o pincel um pouco mais seco, tá? E a gente vai começar a pintar, a gente precisa pintar mesmo, mas sem se preocupar tanto em cobrir todas as superfícies. Acabou dando um problema no foco ali, né? A gente teve que fazer o vídeo de novo, né? Já no terceiro tom. Nesse terceiro tom a gente vai fazer o pincel um pouco mais seco e tentar iluminar as bordas principalmente, né? A gente vai passar bem o pincel, mas ele bem seco, e isso vai fazer com que a tinta não chegue nas superfícies mais baixas, nas partes onde a pedra tem algum tipo de depressão ou algum buraco ali. A gente vai conseguir dar uma iluminação bacana para a peça usando essa técnica, porque vai ficar uma transição de cor bem legal entre as partes mais profundas e as partes mais claras. E a gente vai ficar repetindo esse processo até a gente estar satisfeito com o resultado, né? Como o pincel ele vem muito seco, acaba que você precisa passar várias vezes até você conseguir perceber uma evolução ali na iluminação. Se a gente deixa o pincel molhado, ele vai pintar tudo e acaba estragando a peça. Então a gente precisa fazer dessa forma para que a gente chegue ao resultado que a gente quer chegar, mesmo que esse processo demore um pouquinho.
E aqui, pessoal, a gente vai para a parte final, tá, da pintura das pedrinhas. Aqui é a parte onde a gente vai secar bem o pincel e ele vai ficar praticamente totalmente seco, tá? Nessa parte, nosso objetivo é único e exclusivamente iluminar as quinas, né? Você pode ver que eu nem passo ali nas partes mais embaixo. E eu passo bem de levezinho porque eu só quero que essa tinta fique nas partes das quinas. Porque essas partes normalmente são realmente mais claras e mais iluminadas. E se a gente não fizer dessa forma, a gente não vai chegar no resultado que a gente quer chegar. E vocês podem ver que eu pego pouquíssima tinta, ainda seco o pincel para garantir que não vai ter excesso de tinta, para não acabar estragando nossa peça. E eu só quero explicar para vocês que eu não estou pintando ali no meio, né, porque ali vai ser a grama, né, então eu passei o marrom de base ali só para não ficar um negócio muito estranho, porque eu ia borrar de qualquer forma e vou passar a grama depois. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui as pedras, eu vou utilizar uma técnica que é chamada de Edge Highlighting, ou iluminação das bordas, né, das pontas, das quinas, enfim. Eu pego o tom mais claro ali do marrom que a gente fez e eu vou aplicar somente nas quinas, tá? Nas partes realmente bem inclinadas, nas partes que estão mais protuberantes ali, para dar uma iluminada nessas partes. Então eu pego bem pouquinha tinta, seco o pincel e vou aplicando ali nas quinas. Deu um probleminha no foco, mas a nossa cameraman já recuperou o foco. E a gente vai passando. E já dá de ver diferença. É absurda a diferença que essa técnica faz. Vocês vão ver o resultado aí, como ficou. E só tem que tomar muito cuidado, tá, nessa parte, porque se você borrar alguma coisa, se você passar em uma parte onde não é para passar, vai ficar perceptível e vai ter que ser pintado tudo de novo, tá? Essa é uma parte que ela dá um resultado muito legal, mas ela ao mesmo tempo pode estragar a sua peça se ela não for feita da forma correta. Então, pessoal, aí vocês podem ver como ficou bacana o resultado, tá? Eu não pintei ele no meio novamente porque eu vou passar a grama, tá? Então eu deixei de qualquer forma, o meu foco nessa hora era as pedras. E vocês podem ver a diferença que essa técnica dá, né? Os pontos de iluminação ali, nessas áreas, realmente fica muito bacana. E eu vou mostrar pra vocês um pouco mais perto como ficou. Ficou muito legal, pessoal. Então tá aí, vocês conseguem ver bem de pertinho, esse foi o máximo de zoom que deu pra dar e pegar foco. Ficou realmente muito legal, tá realmente parecendo bastante com pedra. E eu fiquei muito satisfeito com o resultado, né? Isso mostra a importância dessa técnica para a gente conseguir dar uma iluminação ali para a pedra e buscar o realismo. E agora eu vou fazer a nossa mistura ali de cola com álcool, tá? Eu faço essa mistura porque a cola seca mais rápido, né? Se a gente passar só a cola, o tempo de secagem dela é muito alto, o álcool ajuda ela a secar um pouco mais rápido. E é básico, galera, um pouquinho de álcool, álcool líquido, álcool gel, o que você tiver aí, você pode misturar com a cola. Eu já usei álcool gel e funcionou do mesmo jeito. Eu tava sem álcool líquido aqui em casa e usei o álcool em gel e funcionou. Mas dessa vez eu usei álcool normal mesmo. E ali a gente busca uma textura que não seja muito fino, mas também que não fique grosso, né? Porque senão a grama vai ter um pouquinho mais de dificuldade de grudar em cima da nossa mistura. Então eu acabei colocando um pouquinho mais de cola ali para ela ficar na textura que eu queria. Só que, pessoal, antes de eu passar nessa solução de cola e álcool, eu vou passar uma tinta verde ali na nossa base, na parte que vai ser a grama, tá? Então eu vou pintar toda a parte que vai ser a grama de verde e depois eu passo a nossa solução de álcool e cola por cima. Essa solução ela vai misturar com a tinta verde e vai ficar um verde um pouquinho mais claro, beleza? Mas como a ideia ali não é pintar, é simplesmente cobrir a base para que a gente não consiga ver os intervalos entre a grama, você não precisa se preocupar tanto com a cor nem com a pintura. Simplesmente em tentar cobrir o máximo possível com a grama quando você aplicar. Se depois que você fizer a aplicação da grama, você achar que ainda está necessário aplicar um pouco mais de grama, tiver algum tufinho ali que ficou faltando, alguma área onde era para ter grama e não tinha, aí você vem com o pincel ou, enfim, o que você estiver usando, eu estou usando um cotonete no caso, e passa com muito cuidado o restante da cola ali nas áreas aonde ficou faltando, beleza? A peça já estava bem legal, mas eu, sei lá, estava me incomodando aquelas partes ali onde não tinha grama, então com muito cuidado eu apliquei a cola e apliquei a grama por cima para tentar cobrir essas áreas onde ficou ali faltando, beleza? E agora a gente vai para a parte da pintura da peça mesmo, a pintura do Venossauro. Vocês podem ver o desastre que está ali a minha wet palette, mas eu já tinha feito todas as tintas que eu ia usar na peça. E eu vou começar pintando as partes mais por dentro, as partes mais profundas. E a parte que tinha um acesso mais difícil era a parte que tem uma tonalidade de amarelo escurecido, meio marrom clarinho ali, que é a parte de baixo da flor, né? A parte bem por dentro ali. E se eu fosse tentar pintar ela depois, eu podia acabar borrando o verde, né, das folhas, ou podia borrar o rosa da flor mesmo. Então eu precisava pintar essa parte primeiro para garantir que eu não ia ficar borrando a peça o tempo inteiro. Então depois que eu terminei a parte amarela, eu vou fazer o branco dos olhos, né?
Essa parte branca normalmente a gente precisa passar 3, 4 demãos para cobrir perfeitamente o cinza, sem deixar nenhuma marca e ficar branquinho mesmo. Então eu gosto de fazer no começo porque dá tempo. Eu pinto branco, aí vou para outra cor e volto pro branco e vou para outra cor. E quando eu vou pintar o olho, de fato, o olho já está pronto para ser pintado. E fiz também ali as partes vermelhinho, rosa, um rosa mais escuro, que tinha ali na parte da orelha e na boca do nosso venossauro. Também são partes que eu preciso passar 2 ou 3 demãos para ficar um resultado satisfatório, então também faço logo no começo, porque enquanto eu vou pintando o resto, eu passo ali mais uma demão, passo mais uma, e quando eu vou finalizar a peça elas já estão prontas. E vou fazer agora a parte verde das folhas. Eu acabei marcando a flor de verde ali sem querer, não era para ser verde, mas a pintura das folhas de fato é verde e eu tenho que tomar cuidado ali para não borrar o nosso amarelo, porque senão para eu conseguir cobrir esse amarelo vai ser uma luta. Então eu vou pintando com bastante cuidado as nossas flores, as nossas folhas, desculpa. E se eu borrar a flor não tem problema porque a flor eu vou pintar depois, tá? Vou tomando muito cuidado ali nas folhas para não borrar a parte do amarelo de dentro, para facilitar a nossa vida, né? A gente não ter que ficar corrigindo o erro que dá para ser evitado. E agora eu vou pintar a parte da flor, né? Eu escolhi um tom de vermelho clareado, mesmo tom que a gente usou na orelha e na boca, e eu preciso tomar muito cuidado para eu não borrar nada, né? A gente está chegando a um momento crucial aí da peça que a pintura com cuidado é muito importante. E eu também fiz a pintura do chicote de vinha ali dele, com o mesmo verde das folhas, tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado para não borrar, porque se eu borrar eu vou ter que pintar de novo e passar um verde por cima desse vermelho, para eu cobrir com vermelho de novo vai ser uma luta, né? Então eu preciso tomar muito cuidado ali para não acabar borrando, beleza? Depois que eu terminei de pintar a flor, pessoal, usando um boleador eu vou fazer o olho, né? Ele tem o olho vermelho, todo vermelho com um pontinho branco, né, de iluminação no olho. Então, utilizando um boleador pequeno, eu fiz a parte da bolinha vermelha e utilizando um boleador menor ainda, eu fiz a parte branca do olho, tá, pessoal? Ali eu vou mostrar pra vocês como ficou. Tá estranho porque eu não passei a parte da pele, o olho tá sem formato, mas eu garanto pra vocês que depois que eu pintar vai ficar muito legal, tá? E agora a gente vai para a pintura do corpo do Venossauro. A parte mais gostosa da pintura, onde a peça cria vida, a peça realmente pega uma luz ali, um destaque e fica muito legal. Essa parte mais tranquila da pintura é a parte onde o único cuidado que a gente tem que fazer é não borrar ali em cima, e é muito difícil, né? Eu tenho que fazer um esforço para conseguir borrar ali em cima. Eu só vou ter um pouco de cuidado na parte que eu for dar o formato do olho, mas não vai ter problema porque o olho ele tá bem marcado e isso não vai ser problema. Então realmente a gente só aproveita a pintura e eu espero que vocês estejam curtindo esse processo aí também de ver essa peça criando vida, beleza? Então pessoal, eu quero pedir desculpa para vocês, mas eu acabei não filmando a parte onde eu fiz as manchinhas mais claras na flor, mas dá de ver aí. E eu tô fazendo também um edge highlighting com um verde mais claro nas folhas, tá? Para não ficar um tom de verde com um tom só, sabe? Então a gente dá uma clareada ali nas bordas das folhas. Isso vai dar um pouco mais de vida, né? Para essa folha, desculpa, vai ficar um pouco mais realista. E eu fiz a mesma coisa nas flores, na flor também, beleza? E pintei a parte de cima da flor de amarelo, o mesmo amarelo que fica ali na parte de dentro, tá bom? Essas foram as partes que eu não filmei, mas vocês podem ver aí qual foi o processo. E parece ali que tem uma mancha, mas não é mancha não, é porque o chicote de vinha dele passa por cima da flor, mas não tá manchado não, tá bom? E aí vocês conseguem ver como ficou ao redor do olho também, como ficou bem legal. E como a peça ficou bem bacana, e eu vou pintar embaixo também, tá? Porque o nosso suporte aí não deixava eu ter acesso à parte de baixo. Então, pessoal, esse é o resultado do nosso Venossauro com base. Eu realmente fiquei muito satisfeito com como ele ficou. Acho que essa base um pouco mais simples combinou muito com ele e a pintura ficou muito legal, tanto da base quanto do Venossauro. E eu finalizei os 3 Pokémons, né? Tanto o Charizard, quanto o Blastoise, quanto o Venossauro. Eu vou fazer um vídeo esses próximos dias mostrando os 3 novamente. Mas deixa aí nos comentários sugestão de que você quer que eu imprima. Tô com resina chegando, acho que no máximo 10 dias a resina chega. Então se você quer que eu faça mais de Pokémon ou de alguma outra coisa, de algum outro anime, de algum outro desenho, de algum filme, de jogo, deixa aí nos comentários uma sugestão, que assim que a resina chegar eu aviso vocês e boto pra imprimir, beleza? Agradeço quem ficou até o final, agradeço quem é inscrito no canal, quem tá acompanhando a gente aí desde o início, muito obrigado e até a próxima. Valeu!